Olá pessoal, eu sou Viviane, sou fonoaudióloga do Criativinho e estou aqui hoje para dar algumas dicas para vocês sobre como vocês podem estar estimulando o desenvolvimento da linguagem das crianças, tá? A linguagem ela se desenvolve principalmente a partir da brincadeira. Então é no brincar que a criança vai conseguir se aprimorar da nossa linguagem e é principalmente no brincar com o outro. Porque quando eu brinco com o outro, no caso o adulto, ele está me dando um modelo de linguagem e aos poucos a criança ela vai se aprimorando desse modelo de linguagem. Então é fundamental brincar com as crianças, Eu sei que hoje em dia a nossa vida é muito corrida, sobra pouco tempo, para as atividades lúdicas, para brincadeira, mas assim, é melhor que você consiga brincar todo dia com seu filho, um pouquinho, que seja 15 minutinhos por dia, 20 minutos, do que de repente você não conseguir fazer isso e não pegar um dia só e ficar 2 horas brincando e no resto dos dias não conseguir colocar a brincadeira na rotina, do dia a dia. Então a brincadeira ela é fundamental para a estimulação da linguagem. E que brincadeira é essa? É principalmente a colocação do faz de conta na brincadeira. Então qualquer brinquedo que a criança escolha brincar, você consegue colocar o faz de conta nessa brincadeira. Então eu dou sempre o exemplo dos meninos com um carrinho, Então quer brincar com carrinho? Então ao invés de você só fazer um movimento com o carro, vamos criar uma história com esse carro, Então o carro parou no posto e acabou a gasolina e aí você vai contando uma história em cima dessa brincadeira. Hoje é um dia que a criança quer desenhar. Então conforme a gente vai fazendo o desenho, vamos também criando uma história ali com aquele desenho, Então vai desenhando e vai colocando a linguagem ali naquela brincadeira. Então sempre colocar a linguagem na brincadeira. A imitação de situações do dia a dia também são super importantes para a criança. Então fingir que está cozinhando, fingir que está indo ao médico. Então todas essas situações que ela vê os adultos fazendo, também colocar essas situações na brincadeira que ajudam no desenvolvimento da linguagem da criança também, tá? Outra coisa, a criança ela precisa de que a nossa fala seja uma fala simplificada. Não adianta eu querer estimular a linguagem da criança usando frases muito complexas, instruções muito complexas que ela não vai conseguir compreender. Então a nossa fala ela precisa ser uma fala simples. Então, usar frases curtas, falar palavras de um vocabulário mais simples, usar principalmente as palavras de forma correta. Então, se eu estou estimulando a linguagem, não adianta eu querer mudar o nome das palavras. Aí eu começo a chamar a chupeta de tetê, O cobertor é totô, dodô, e a gente vai modificando o nome das palavras, esquecendo que a gente quer estimular a linguagem dessa criança. Então, é preciso conhecer as palavras com o nome correto. Outra coisa muito comum é a gente usar os diminutivos, Então, o carro, que é o carrinho, Bola, que é bolinha, e casa, que é casinha, e assim a gente vai usando os diminutivos com a criança, sem perceber que o diminutivo, ele é mais difícil para a criança aprender do que a palavra correta. Então, o que é mais fácil de uma criança aprender? A palavra carro ou a palavra carrinho, Então, procurar usar sempre o nome correto das coisas, Não mudar o nome e tentar não usar o diminutivo. A gente tem o hábito muito de associar o diminutivo com carinho, De uma forma carinhosa. Mas a gente não precisa demonstrar o carinho por meio da palavra, Então, existem outras formas da gente estar demonstrando esse carinho sem ser usando o diminutivo. Outra coisa importante para a estimulação da linguagem é o uso de histórias, Contar bastante história para a criança. Então, pegar o livro de história, pode ser vários dias o mesmo livro. Quanto mais a criança ouvir a mesma história, mais fácil vai ser para ela na hora da recontagem. Então, na hora que for contar uma história para uma criança, principalmente para as crianças muito pequenas, evita ler aquela história toda. Então, ao invés de você ler aquela história, você pode pegar cada gravura e tentar usar uma frase para cada gravura, Então, sei lá, o menino foi na rua, o menino viu uma bola, e aí cada gravura você vai tentando usar uma frase só, simples, para que na hora que ela for tentar te recontar aquela história, ela consiga recontar mais facilmente, com mais detalhes, Então, de início, você pode pedir para ela recontar, vai mostrando as figuras e ela não vai conseguir recontar nada. De repente, numa terceira vez, ela já vai conseguir falar a palavra bola, já vai conseguir usar, de repente, a palavra pipa. E aí, conforme você vai recontando aquela história, sempre de forma simples, ela também vai melhorando
a recontagem dela, né? E dessa forma, enquanto eu conto uma história, a criança ela vai assimilando também as estruturas de linguagem, né? Tanto o vocabulário quanto a formação de frases, né? Então, a contagem de histórias também é uma ótima forma de estar estimulando a linguagem. Uma outra coisa importante para a estimulação da linguagem são as onomatopeias. Então, o que são as onomatopeias? As onomatopeias são os sons que as coisas produzem. Então, eu tenho o carro, né? A buzina do carro que faz bibi. Eu tenho o cachorro que faz au-au. Eu tenho o gato que faz miau. Então, as onomatopeias, elas estão presentes o tempo inteiro no nosso dia a dia, né? Então, eu tenho o som da campainha que faz din-dom. E esses são os primeiros sons que a criança ela começa a desenvolver. Então, eles precisam ser estimulados, tá? Mas sempre você vai estimular o nome da coisa, né, do objeto ou do animal, ao som. Então, aquele ali não é o cachorro, não é o au-au, desculpa. É o cachorro que faz au-au. Então, aquele ali é o gato que faz miau. E aí vai estimulando esses sons o tempo inteiro com a criança, porque são os primeiros sons que ela vai conseguir falar. Então, principalmente para as crianças que ainda não falam nada, então o primeiro som que surge são sempre as onomatopeias. E as onomatopeias você consegue estimular com objetos do dia a dia, né? Você consegue estimular com os brinquedos. Tem muitas músicas que estimulam as onomatopeias, né, que fazem o som das coisas. Tem uma música, eu não sei se vocês conhecem, aquela do O Sítio do Seu Lobato, que faz o som das coisas. Então, a gente tem várias, tanto a música, que a música em si já é uma excelente forma também de estimular a linguagem, né? Então, principalmente essas músicas que você associa a partes do corpo, ou que você associa algum gesto na hora de cantar, também estimulam a produção de linguagem. E essas músicas que têm onomatopeias também. Então, são excelentes para estarem estimulando a produção da linguagem das crianças, tá? Outras dicas importantes. Quando a criança falar alguma coisa, você sempre vai devolver o padrão correto para ela. Então, por exemplo, se a criança pediu água, mas ao invés de falar água, ela falou aba. Ah, você quer água? Vamos lá pegar água com a mamãe? E essa água tá boa? Tá gelada? Então, eu devolvi a forma correta para a criança, sem pedir para essa criança ficar repetindo a palavra água. Então, eu não preciso chegar para ela e falar, fala água. Não preciso chegar, porque quando ela tiver a possibilidade de falar a palavra água da forma correta, ela vai falar. Então, ao invés de eu pedir para ela repetir, eu sou a pessoa que vou repetir. E várias vezes. Então, eu vou lá, vamos pegar água, essa água tá boa. Por quê? Quanto mais eu repetir, mais essa informação está entrando, né? Então, a criança ela vai absorvendo essa informação. Então, a repetição é fundamental para a estimulação da linguagem. Então, precisamos ser repetitivo e sempre devolvendo esse padrão correto. Então, ela falou a palavra errada, eu vou lá e digo a forma correta dentro de um contexto, dentro de uma frase. Também não adianta eu ficar para ela falando água, água o tempo inteiro, que não vai adiantar. Outra forma de estar estimulando a linguagem das crianças é através das situações do dia a dia. Então, o tempo inteiro no meu dia a dia, eu vou estar estimulando essa linguagem. Eu vou estar falando com essa criança o tempo inteiro. Então, por exemplo, na hora do banho, vai passar o sabonete? Então, vamos estimular o nome das partes do corpo. E cadê o pé? Vamos passar o sabonete no pé. Cadê a mão? Né? E aí você vai estimulando. Foi na rua com a criança, né? Apesar que agora na quarentena a gente não pode ir na rua. Mas só para dar um exemplo. Então, foi no mercado. Então, olha a maçã! A maçã é uma fruta, a maçã é vermelha. E aí a gente vai o tempo inteiro no dia a dia estimulando a produção da linguagem da criança, tá? Então, atividades do dia a dia, eu consigo estar estimulando essa linguagem o tempo inteiro. As crianças que usam muitos gestos, tentar não atender esses gestos de imediato, tentar estimular essa produção de linguagem. Então, quando ela começar a apontar, o que você quer, né? Fala para a mamãe o que você quer. Então, começa a estimular por um tempo a produção da linguagem. Porque se eu dou as coisas muito fácil para a criança, ela não tem o desejo de falar, né? Então, a linguagem ela surge do desejo e de uma necessidade. Então, se eu não tenho a necessidade de falar, eu não vou precisar, né? Então, eu não vou desenvolver a minha linguagem, né? Então, eu preciso ter a necessidade. Então, se eu dou tudo na mão da criança, ela mal manifesta um desejo, eu já vou lá e dou na mão dela, ou se eu deixo tudo ao alcance da criança, essa criança também não vai ter o estímulo para começar a falar, né?
Então, o que você quer, né? Vamos lá, mostra pra mamãe, fala pra mamãe o que você quer. Não saiu, tenta dar as opções. É água ou é suco? É biscoito ou é pão que você quer? Começa a dar as opções para ver se essa criança consegue, né, demonstrar, nem que ela fale só um som, que ela imita só um som. E aí você vai dar o significado para esse som. Vamos supor que ela tentou falar água, mas só saiu o A. E isso, você quer água. Muito bem. E aí você começa a dar, esse reforço positivo. Então, mesmo que ela não tenha falado a palavra correta, você demonstrou para ela que ela tentou dizer alguma coisa e que você entendeu, né? Então, para ela começar a ter esse desejo. Então, a gente sempre precisa dar o reforço positivo. Falou uma palavra que é certa, que antes falava errada? E muito bem, você agora sabe falar água. Muito bem, mas tudo sem excessos, tá? Então não adianta fazer uma festa danada quando a criança começar a falar, porque a linguagem precisa ser encarada com naturalidade. Então eu vou dar o reforço positivo, mas também sem exageros, tá? E tentar fazer essa coisa com gestos. Não entender de imediato e tentar sempre dar opções para ver se facilita a resposta da criança. Então, quando eu dou opção, eu já estou facilitando a compreensão dela e para ver se ela consegue emitir alguma coisa, tá? O uso de aplicativos, né? Então, hoje em dia nós temos muitos aplicativos que estimulam linguagem, né? Então, tem os vídeos, a gente tem muitos recursos para estimular. Cuidado com o excesso de aplicativos, porque às vezes a criança ela fica muito mais focada na parte visual do que no que está sendo dito, né? Então, são ótimos recursos, pode se utilizar, mas sempre por pouco tempo, né? Com cautela e que eles não substituam a interação com a criança, né? Então, essa coisa do brincar, do contar história, então você está o tempo inteiro fazendo essa estimulação, porque, lembrando, é sempre na presença do outro, principalmente o adulto, que vai dar um modelo correto de linguagem, é que a criança vai conseguir fazer a aquisição dessa linguagem, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, vou me colocar à disposição para poder tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Espero que eu tenha ajudado e que vocês fiquem bem aí, todo mundo se cuidando nessa quarentena, tá bom? Um grande beijo!